E aí, turma, bom dia, aqui é o professor Thiaguinho e a gente vai retomar um pouco aqui as nossas revisões sobre as nossas aulas de história, tá bom? Então, antes da gente continuar, um pequeno aviso, tá bom? Estou gravando esse vídeo e vocês podem reparar que eu estou com fone de ouvido, mas não é porque eu estou escutando música para dar aula para vocês, tá bom? Mas é porque o fone de ouvido tem um microfone que capta melhor a minha voz do que o microfone embutido do notebook, tá bom? Então fica melhor para vocês me escutarem, entenderem a aula, eu estarem com esse microfone aqui preso aqui e o fone de ouvido só está aqui para fazer figuração, tá bom? Seguindo então, semana passada eu passei para vocês uns vídeos, aulas e uns exercícios sobre a nossa primeira República Brasileira, tá bom? Nosso primeiro conteúdo que nós vimos no sétimo ano, não, no nono ano, tá bom? A gente começa a ver então com essa videoaula a revisão sobre o nosso segundo conteúdo, o imperialismo no século XIX, tá bom? Então prestem atenção nessa videoaula, arrocha ainda, porque a gente está de quarentena que a gente não vai deixar de estudar, tá bom? Então presta atenção, pega caderninho, anota, qualquer dúvida você já sabe, né? Vou estar lá disponível no WhatsApp para vocês tirarem essa dúvida. Vamos lá então, imperialismo no século XIX. Vocês lembram ainda o que foi? Então vamos seguir aqui. O imperialismo no século XIX, ele vai ser um mecanismo operado pelas principais potências europeias no século XIX, é claro, né? Que vão buscar enriquecer um pouco mais, conquistar um pouco mais de territórios ao longo deste século, tá bom? É também chamado de neocolonialismo. Por que esse processo é chamado de neocolonialismo? Pois ele é um novo sistema colonial, é uma nova colonização, um novo modelo de colonização que nós tivemos na história. Ele vai remeter ao imperialismo, ao colonialismo que nós tivemos no século XV, quando as principais potências europeias, Europa, Espanha, Portugal, chegaram na América para descobrir, na verdade, explorar o nosso continente, né? Então por isso que a gente chama de neocolonialismo, né? Para a gente dar um novo fato, mas é o mesmo sistema colonial que ocorre ao longo do século XIX, beleza? Vamos lá então, prosseguindo. O imperialismo, então, vamos dizer assim, ele é iniciado ali por volta da década de 70, 1870, é claro, né? Pelas principais potências capitalistas do mundo. Leia-se Estados Unidos, Grã-Bretanha, que é a Inglaterra e ali País de Gales e tudo mais. Ali, vocês sabem, né? Inglaterra ali e companhia, tá bom? França e Japão, tá bom? Essas principais potências vão entrar numa disputa por colônias ou áreas de influência, principalmente em 3 continentes: África, Ásia e Oceania, tá bom? Essa expansão capitalista com objetivos de dominação é chamado de imperialismo, tá bom? Mas o que teria motivado essa corrida imperialista entre as grandes potências, né? O que elas buscavam nesses territórios novos, tá bom? As grandes potências, elas vão se voltar para esses lugares em busca de 5 pontos importantes, que estão listados aí até no texto. Presta atenção. A. Oportunidades de investimento para seus capitais, ou seja, buscar países onde eles possam colocar seus dividendos, seus recursos, tá bom? Para criar mercados consumidores, que eles possam comprar esses produtos que eles criaram, tá bom? B. Eles vão procurar mercados produtores de matérias-primas, que aí a gente está falando de cobre, tá bom? De cobre, ferro, carvão, entre outros objetos importantes para a manutenção das máquinas, né, das fábricas lá na Europa e tudo mais. Vão procurar mercados consumidores, ou seja, eles vão fabricar produtos e precisam criar esses mercados que comprem esses produtos, tá bom? Vão procurar também, é claro, né, não vão deixar de ser besta de procurar ouro e diamantes existentes, principalmente nas terras africanas, tá bom? E por último, mas não menos importante, eles vão buscar terras e mão de obra para trabalhar na exploração mineral e nas plantações de café, açúcar, amendoim, cacau, entre outras questões, tá bom? Então, quando a gente fala aqui de mão de obra para trabalhar, leia-se quase que escravidão, tá bom? Eles vão explorar quase que numa escravidão novamente, tá bom? Ou seja, todos esses países, né, vamos dizer assim, buscavam terras e pessoas para trabalharem por pouco dinheiro ou gratuitamente, tá bom? Os governos das grandes potências incentivavam a conquista de terras e povos em outros continentes e depois usavam essas ações imperialistas para despertar o orgulho nacional. Não é à toa que o século XIX também é conhecido como o século dos nacionalismos, né? A construção do sentimento patriótico desses países, tá bom? Eu sou americano, eu sou alemão, eu sou francês, então eu tenho que defender as minhas terras, a potência do meu país como a melhor e a maior do mundo, tá bom? Então esses eram os principais objetivos, vamos ser assim, tá? Mas não acaba por aí, tá bom? Uma questão importante que vai envolver o imperialismo no século XIX é as teorias racistas deste século, tá bom? Por que esses países vão chegar na África, na Ásia e na Oceania para exploração? Porque, teoricamente, eles vão desenvolver essa teoria, até que eu grifei agora, chamada de darwinismo social,
que o que vai corresponder? Que algumas raças, entre aspas, são superiores a outras. E que raça é essa? É a raça branca. E quem é o branco? É o europeu. Então eles vão se considerar melhores e mais desenvolvidos do que a raça negra, a raça amarela e os mestiços de outras nações, outros continentes, outros povos. Claro que a gente tem que corrigir algumas coisas importantes. Primeiro, que é uma teoria racista, então é racismo. É compreender que o branco é melhor que negro, que qualquer outra etnia. E segundo, que raça, como a gente já vem desenvolvendo bem ao longo da nossa história, raça a gente só tem uma, que é a raça humana. Então a gente não tem esse conceito de raças diferentes. A gente tem a coloração de pele diferente, mas a raça é a mesma, é o homem, tá bom? Só que essa teoria parece, apesar de ser errada e ruim, ser uma teoria racista, ela vai dominar muito esse ideário ideológico do imperialismo no século XIX, tá bom? Não é à toa que, em outras palavras, nós, como está grifado aqui, esses povos diziam ter uma missão civilizatória, ou seja, levar civilização, civilidade para esses povos, tá bom? Que consideravam eles como bárbaros, povos sem culturas, tá bom? Essa missão, segundo eles, era o fardo do homem branco, ou seja, aquela ideia de que a gente é branco, é civilizado, então a gente tem que educar outros povos, tá bom? Então, como está aqui, ó, se liga que eu até botei aqui no lado de vocês, ó. Raças humanas, segundo os cientistas Sérgio Pena e Thelma Bichal, não existem raças humanas dos pontos de vista genético ou biológico. Porém, esses mesmos autores concordam que o conceito de raça possui existência social. Daí deriva o racismo, ou seja, a transformação da diferença em desigualdade. Aquela ideia, não existem várias raças, porém, esse conceito existe no sentido de racismo, né? De considerar o negro inferior, o índio inferior, algumas culturas inferiores à cultura europeia, à cultura branca, à cultura ocidental. Belezinha? Bom, para fechar então esse assunto, eu quero que vocês deem uma olhada nessa imagem. O que essa imagem representa para vocês, né? A gente vê de um lado aqui uma mulher, né, com a bandeira branca escrito civilização, tá bom? Pode ver que na coroa dessa mulher está a Grã-Bretanha. Aí lembrar que a Grã-Bretanha por muito tempo é guiado por monarcas femininas, no caso rainhas, né, e tudo mais, tá bom? E aí a gente está vendo ele chegando em um território, está vendo que nesse território tem alguns povos lá, em cima de um cavalo, e um homem com um estandarte, uma bandeira também escrito bárbaro, né? Barbarismo, né? Então, barbaridade, né? É mais ou menos, aí a gente tem a ilustração de quando a Grã-Bretanha, né, a Inglaterra, vai chegar no Cairo para a exploração. Então a gente vai ver que esse conceito de civilização, apesar de ser racista, ele vai definir boa parte da atuação desses países na África, na Ásia e na Oceania. E a África é um caso tão especial que vai ser o assunto da nossa próxima aula, tá bom? Como é que se deu esse processo de exploração e partilha do continente africano. Tudo bem? Turma, ficou alguma dúvida, alguma angústia, algum anseio, tá bom? Retomem esse vídeo, dê uma assistida, vê se ficou com alguma dúvida, tá bom? Caso tenha ficado, mesmo assim, tendo reassistido, ficou com alguma dúvida, pode me procurar no privado, no WhatsApp, que eu vou estar lá tirando todas as dúvidas de vocês com a resolução de exercícios, tá bom? É importante dizer que lá no grupo do WhatsApp vai estar o link dessa videoaula que eu estou apresentando para vocês. E embaixo do link lá vai estar um PDF com uma lista de exercícios para vocês responderem. Já estou adiantando, mas eu vou mandar por escrito que é para vocês copiarem e responderem no caderno, tá bom? A gente já vou fazer uma videoaula corrigindo esses primeiros exercícios e aproveitar e tirar dúvidas, né? Qualquer coisa, como eu estou no YouTube agora, a gente manda uns balãozinhos, vocês mandam umas dúvidas assim, eu jogo na tela e a gente vai respondendo um pouco, tudo bem? Galerinha, se não tem mais dúvidas, a gente fica por aqui e até uma próxima. Valeu!